a Bíblia. Sabe por quê? No momento de necessidade lá fora, tu não vai passar necessidade na igreja. Na igreja tu está sem a Bíblia, tu recorre aqui. Lá fora tu vai ter a necessidade da palavra, não vai ter telão. Tu vai olhar para frente, cadê? Onde é que está escrito? Não vai ter. O salmista falou assim: guardei a tua palavra no meu. Tem que estar lá. Se não tiver lá, não vai ter telão para tu olhar. Senhor, mostra telão agora, em nome de Jesus. Não vai ter. O Senhor vai falar assim: olha o teu coração, vê o que tem lá dentro. Aí tu vai falar: não tem, então tu está refém de telão. Precisa estar junto com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Jeremias 18, a partir do verso 1, fala assim: palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para mudar todo o nosso interior. E só o Senhor sabe exatamente como nós chegamos aqui, como nós nos encontramos. E a necessidade que nós temos, ó Pai querido, de sermos ministrados pela tua palavra e ensinados. Que toda resistência no nosso coração seja arrancada nessa hora, em nome de Jesus. Pois se sairmos da nossa casa, do conforto do nosso lar, para nos dirigirmos até aqui, Senhor amado, foi porque algo tem no nosso coração que precisa ser mudado por Ti. Por isso fala conosco em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ter acesso, Deus querido, no mais profundo do nosso ser, com a Tua palavra, e possa vir, Senhor amado, a mudar, a quebrantar e orientar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que maravilha. Senhor, a palavra do Senhor aqui, ela é clara, né? Nós estamos vivendo tempos semelhantes a esse, né? O estado espiritual de Israel, o povo de Deus, nesse momento em que nós lemos essa palavra, estava em um estado deplorável, né? Estado espiritual deplorável. E nos dias de hoje, é semelhante ao que nós estamos vivendo. Jesus, nos seus ensinamentos, ele já dizia assim: nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. E, pasmem vocês, tem pessoas que elas usam a palavra de Deus para dizer que não, mas a Bíblia já dizia que iria esfriar mesmo. Só que nós não nos atentamos, muitas das vezes. Pode ser que a gente ache assim: não, as pessoas que não estão vindo, as pessoas que estão distantes, as pessoas que não estão vindo para a igreja, não estão aqui hoje, mas eu estou. Então essa situação é com eles. Mas em muitas das vezes nós estamos aqui, mas nós estamos com um esfriamento total diante de Deus. E isso não é um privilégio nosso, sabe, algo que Deus já falava sobre a igreja. Só que a igreja, ela não é essas quatro paredes. A igreja sou eu, a igreja é você. Diga assim: a igreja sou eu. Como que a igreja está? A igreja é você, a igreja é eu. No mínimo, e a minha oração, e eu sempre falo isso quando estou ministrando, seja onde eu estava, e aqui, ou em qualquer lugar, ou qualquer pessoa que possamos estar falando a respeito da palavra, a minha oração é sempre assim: que eu não seja uma dessas pessoas que possa esfriar o meu amor por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a busca que nós precisamos olhar e falar assim: poxa vida, isso aqui é sério.
Porque muitas das vezes a gente leva a nossa vida espiritual dentro de uma normalidade tão grande, que pasme, você às vezes não sente falta de ler a palavra de Deus. Você não sente falta de orar, falar com o Senhor. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal. Esses dias eu estava ouvindo um post que o rapaz dizia assim: olha, a Bíblia ela fala clara a respeito de salvação. E se eu perguntar assim para você, quem está salvo aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Porque ninguém quer ser, perdido. Todo mundo quer ser salvo. E ele estava falando uma coisa muito séria, que a Bíblia fala assim: olha, se aquele que ouvir a minha palavra e as praticar, é como um sensato, que sabe exatamente da necessidade de ouvir e praticar. Então pode vir o dia mau, vem a chuva, vem os ventos, tal, e essa casa, essa igreja permanecerá em pé, né? E aí depois ele fala lá em Tiago também, que fala assim: olha, não seja somente ouvintes, mas seja praticante. E aí às vezes a gente não para entender uma coisa, que a gente fala assim: não, eu ouço a palavra, não, eu conheço a palavra. Mas aí a Bíblia fala que de salvação, aquele que ouve a minha palavra e as pratica é sensato. Aí eu te pergunto, você tem sido sensato? Tem sensatez em você? Nos tempos em que nós estamos vivendo? Porque Israel estava numa insensatez terrível, estado deplorável de vida espiritual, frio, distante, não tinha interesse mais pelas coisas de Deus, vivia dentro de uma prática abominável. Tudo que era errado eles estavam fazendo. Por quê? Porque buscava-se somente coisas físicas e materiais. Tinha as suas práticas, porque o mundo, e a Bíblia fala de mundo, o mundo tem as suas nuances, que vai fazendo com que nós possamos ser, seduzidos por ele, que nós julgamos que são coisas boas, coisas legais, coisas bacanas. Aí aquilo que a gente sempre fala aqui, pastores falam aqui: mas o pastor está falando isso aí, não tem nada a ver. Tudo que o mundo fala, e o inimigo que traz essas frases, a gente não para analisar. Por que a gente fala isso? Não tem nada a ver. Porque é aquilo que está dentro do nosso coração, que a gente quer fazer contrário àquilo que a Bíblia fala. Aí precisou o Senhor olhar, viu toda essa situação aqui diante dele, e ele vendo tudo. Só Deus consegue enxergar o meu coração, amado. Só Deus consegue enxergar o teu coração. E Deus tinha chamado Jeremias: eu quero que você seja a boca, minha boca, diante de um povo frio, diante de um povo insensato, diante de um povo que não quer saber de mim, diante de um povo que está fazendo as coisas totalmente contrárias àquilo que eu ensinei, diante de um povo que não quer o meu amor. Se eu te perguntar que você quer o amor de Deus, todo mundo levanta a mão. Se eu te perguntar que você ama Deus, todo mundo levanta a mão. Mas na prática do amor de Deus para comigo, ele não falha. Na prática, o amor de Deus para contigo, ele não falha. Amém? Porque se ele falhasse, eu e você já estava morto. Então ele nos guarda, ele nos protege, ele está presente, ele não se distancia, ele insiste, ele está lá. Mas sabe o que acontece conosco? Sabe quando uma pessoa chata quer chegar próxima de você, o que você faz? Você se aproxima dela? O que você faz? Você se distancia. Semelhantemente, nós fazemos o mesmo com o Senhor. Sabe por quê? Porque os seus ensinamentos, em vez de, nos atrair, não que ele esteja errado, os ensinamentos da palavra dele, em vez de nos seduzir para nós, eu estou falando agora não no coletivo, mas no singular, pessoal,
não nos seduz, ao contrário, simplesmente nos confronta. E por nos confrontar, eu te pergunto, você gosta de ser confrontado? Quem gosta, levanta a mão. Ninguém gosta. Aí vem o confronto. O que você faz quando você é confrontado fisicamente? Você logo reage. Você quer se defender, você se cala, você fica bravo, e você tem N respostas. Aí Deus vai e te confronta, Ele vai de encontro com você. Mas quanto mais Ele se aproxima, mais você se diz. Por quê? Ele te ama. Porque você vai lá para a palavra de Deus, Ele vai falar assim, que Ele simplesmente confronta, ou Ele orienta, ou Ele puxa a orelha de quem Ele? Então Ele cuida. Aí eu preciso corresponder para Ele o amor que eu falo assim, eu te amo, Jesus. Eu te quero, Senhor. Se duas pessoas se amam, elas querem estarem juntas, caminhando juntas, em comunhão, falando uma só voz, uma só língua. Se dois estiverem concordando com alguma coisa, ali eu vou estar junto com Ele. Ou seja, dentro disso, quando a palavra do Senhor, o Senhor olha a situação de Israel nesse momento, imagino eu, Deus olhando para a igreja dele nesse momento, que ele enxerga. Quando o Senhor levanta homens para confrontar a igreja, nesse momento aqui Deus usava os seus profetas. Deus levantou pastores, que também são profetas. E aí a igreja, nós nos reunimos como igreja, e aí nós queremos que a palavra do Senhor, ela venha exatamente de acordo com aquilo que eu estou vivendo, de acordo com aquilo que eu estou querendo, de acordo com aquilo que eu estou buscando, de acordo com aquilo que eu estou desejando. Aí vem a palavra, pá, tudo contrário. Sabe qual é a nossa reação? Esse pastor está fora, esse pastor está frio, que culto horrível. Misericórdia, não falou nada, eu saí pior. São essas reações que nós temos quando nós saímos da nossa casa para estar na igreja do Senhor. Aí Deus está olhando, poxa, mas eu levantei, foi eu que coloquei, foi eu que falei, foi eu que dei a direção, foi eu que dei a palavra, foi eu que te mandei fazer assim, foi eu que mandei ensinar isso. Mas você olha o homem. Jeremias estava dentro de uma situação complicada. Jeremias estava dentro de uma situação, sabe, dificílima. Em que hoje os pastores que pregam a palavra de Deus na íntegra, não água com açúcar, vivem situações complicadas. Porque ele não vai abrir mão de pregar a palavra. Gostando ou não gostando, achando bom ou não achando bom, achando, sabe, horrível, sabe, o que você está ouvindo, o problema é seu. Vai falar com o Senhor, porque Ele que é o Deus. Então quando Ele traz isso dentro de uma situação na qual Ele está vendo a igreja, e aí a gente ouve a palavra, você fala, glória a Deus, aleluia, aleluia, aqui dentro, show, fico feliz, mas eu quero ver lá fora. E quando eu digo eu, não é eu, João, mas é o Senhor que quer ver lá fora. Tite estava falando agora há pouco aqui, convide uma vizinha, tua vizinha. Aí tu é vizinha, a vizinha lá, misericórdia, você já descartou. Não, isso aí não tem jeito. Não tem, já falei, já isso, já aquilo e aquilo outro. E aí tu não tem motivo para chamar ninguém para a igreja, para estar na casa do Senhor, porque
Você descarta, tá? Não tem mais jeito. Só que você esquece que a tua vizinha está só assim, de olho em você. Dificuldades, tudo, você fala a palavra, você fala do amor, você fala disso, você fala daquilo. Na hora que é para você praticar o amor que Deus colocou no teu coração, falha. Então a gente trabalha de uma maneira em que as pessoas muitas das vezes, em vez de elas estarem sendo atraídas para nós estamos expelindo ela de nós. Por quê? Porque não existe verdade. A frieza ela começa a entrar. E a gente vai se distanciando, que tudo temos motivo para reclamar daquilo que está sendo realizado na igreja. Eu não estou falando daqui, gente, estou falando da igreja no geral. Aí, por sua vez, aparecem aqueles pastores, entre aspas, que parece que achou uma outra visão da palavra que entra de acordo com aquilo que nós queremos. Quero dizer uma coisa para você: tudo que é ministrado da palavra de Deus, que está de acordo com a tua vontade, não é evangelho. Evangelho vai te confrontar. Evangelho vai deixar você com raiva. Evangelho vai botar você contra a parede, porque ele está falando a verdade de ti, porque ele está enxergando o que tem aí dentro de ti. Mas quando vem uma palavra que, nossa, isso que eu queria ouvir, mas é uma justificativa para os teus atos. Cuidado com esse tipo de pessoas que ministram dessa maneira para você. Eu prefiro sair chorando da igreja por tudo aquilo que eu ouvi, mas com raiva, não de Deus e não do pastor, que eu possa estar sendo ministrado por ele. Quantas vezes saí chorando daqui quando estava aqui? Quantas vezes tomei pancada do pastor que está ali? A gente até brinca com ele, pastor, hoje pega mais leve. Mas com ele ali, meu irmão, o negócio pegava. Eu saía, várias vezes saía chorando de discipulado, porque me confrontava. E Deus estava me construindo. Eu saía dessa forma, mas não permanecia, porque o Espírito Santo de Deus ia falando assim: foi eu que falei, foi eu que fiz, foi eu que usei, foi eu que permiti. Se rende. Teve dias que eu falei assim: não quero mais saber. Chegou o dia do culto, o Senhor falou assim: e aí? Não quer mesmo? Não quer saber mais de mim? Porque quem está agindo sou eu. Aí falei: não, Senhor, eu vou lá. E aí eu chegava aqui. Meu irmão, quero que você entenda uma coisa: pessoas não são descartáveis. Você não é descartável. E as pessoas que estão próximas de você também não é descartável. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando o Senhor transmitir algo para você que vai te confrontar, relaxa. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer, e Ele sabe fazer, e o porquê que Ele está fazendo. Amém? Você está gostando? Quando a gente fala que está gostando, a gente vai ter que ver resultado. Eita, Jeová da glória! E o resultado tem que vir, meu irmão, é na prática. Chorando, mas faça. Precisa fazer. Porque aqui, quando o Senhor fala com Jeremias, aí Jeremias dispõe-te. Jeremias já estava, dispõe-te, coloca em pé, vai lá, desce. Sabe o que acontece? Às vezes a gente fala assim: eu quero uma palavra rema.
E a gente fica com essa palavra. Não, essa palavra é a palavra logos. Parece que sabe tudo. Ó, teológico. Você nunca vai me ver pregando teologia. Você nunca vai me ver pregando teologicamente. Porque a grande maioria da igreja não estudou. Se eu pregar teologicamente aqui, você sai daqui sem entender? Porque se eu pregar teologicamente, eu vou ter que te explicar. Vai ser 2 cultos, você quer? Não, porque não, vai acabar tarde, aquelas situações todas. Então, você sempre vai me ver pregando dessa maneira, para você entender. E você nunca vai dizer, pai, eu não consegui entender. Deus traz o entendimento para você. Então, quando o Senhor ele traz isso aqui para Jeremias, Deus queria falar com Jeremias. Queria ou não queria? Queria. E para que Jeremias fosse o transmissor daquilo que Deus estava fazendo, embora ele estava irado, embora ele estava chateado com o povo. Você acha que Deus não se chateia? Você acha que Deus fica só rindo, olhando para você? Ai, como eu amo esse meu filho. Amo assim, cara. E glória a Deus. Mas tem hora que ele olha para ti, olha para mim e fala assim, cara, que cara teimoso. Que cara resistente. Mas já fiz de tudo. E não está bom ainda. Porque aqui a Bíblia é clara. O Senhor estava com raiva do povo. Porque ele ensina. E o povo faz. Quando seu filho desobedece você já ensinou 15 vezes, 20 vezes. Ele faz. Ao contrário, tu abraça ele. Ai, que coisa mais linda. É assim que tu faz? Como é que você fica? Bravo. Mas tu vai espancar? Não. Por quê? Fala assim, porque eu amo, pastor. E Deus faz a mesma coisa. Então aqui, quando o Senhor chama Jeremias para ir lá, ele fala, eu quero falar contigo. Tem momento que Deus fala assim para você, eu quero que você vá lá na casa, na minha casa, na igreja. Aí cai uma chuvinha e tu fala assim, vai encher a rua, não dá não. É melhor eu ficar. Ah, tá frio, não vou não. Qualquer motivo é motivo para a gente não estar. Por isso que o Senhor fala assim, dispõe-te, ponha-se em pé, na posição, e mexa-se, mova-se. E aí em sequência ele diz assim, desce a casa do oleiro, descer, vá ali, lixão. O oleiro estava lá embaixo, dificuldade, vou descer, mas depois eu tenho que ir. Deus te chama para a igreja. Você não tem subida, você não tem descida, você está num lugar plano. Agora eu estou falando daqui. Mas você põe N dificuldades. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe. Diga amém. Tudo se escondendo, né? Não, fala não, misericórdia. E aí o Senhor fala assim para ele, quando você descer lá, receberás a minha mensagem, receberás a minha palavra. É lá que eu vou falar contigo. Dia 30, pastor, é dia 31 que nós vamos ter a mini vigília, não é isso? É isso, pastor Jesus? Dia 31, temos uma mini vigília. 31, mini vigília, não sei nem que dia da semana é. Pô, mini vigília, meu Deus do céu. Aí tu já tá cansado agora. Aí vou estar cansado, ó. Tu já está cansado futuramente. Se futuramente tu já está cansado, imagina o presente. Tá? Sabe? Misericórdia. Então a gente já vai elencando algumas questões para a gente no dia ter um motivo. Mas Deus está vendo. Por isso que o Senhor fala que desce lá, Jeremias, é lá, porque lá eu vou falar contigo.
Sabe o que acontece com a gente muitas das vezes? A gente quer um Deus que possa falar conosco, um Deus exclusivo, só meu, para falar comigo só. Aí Deus fala assim, você fala com ele fala assim, beleza. À noite vai lá na igreja que eu vou falar contigo. Aí tu fala assim, mas Deus, eu queria agora. Exclusividade. Quero dizer para você, meu irmão, quando Deus quer ensinar algo, Ele quer ensinar coletivamente. A não ser que seja algo pessoal para ti. Mas se aquela situação que você quer que Deus fala, e isso tudo vai trazer um ensinamento coletivo, esquece que Ele vai juntar todo mundo para falar uma vez só. Quem está entendendo, diga amém. E aí o Senhor vai falar para, desce lá, é lá que eu vou falar. Não é em outro lugar. Não é no mercado, não é no shopping, não é na feira, não é no meio da rua, não é no teu carro, é lá na igreja. Lá tu vai ouvir eu falando contigo. Dia 31 Deus quer falar contigo. Ó o amém. Ó que amém alegre. Nossa! Se fosse depender desse amém, Deus estava pego. Mas eu quero dizer para você, se tu tiver algum, agora a voz de profeta, hein? Se tu elencar algum motivo para tu se ausentar, Deus vai te pegar. Amém? Então eu quero ver você aqui. Cadê o pessoal da mídia? Tira a foto de todo mundo aqui. Dia 31 a gente vai ver quem vai estar e quem não vai estar. Então, amados, quando Deus fala assim, desce lá, e Jeremias não questionou, desceu. Quer dizer para você, a palavra de Deus não se questiona, a palavra de Deus se ouve. Ponto. E aí ele desceu lá, quando ele desceu lá, ele, no versículo 3 diz assim, desci a casa do oleiro, e eis que lá estava ele, brincando ali naquela mesa de redonda, tal, com um monte de barro na sua mão ali, tentando fazer alguma coisa. É isso que a palavra de Deus fala. Ele viu aquele homem sentado, concentrado numa confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Ele estava fazendo o quê? Um vaso. Um vaso de quê? De barro. E Jeremias ficou ali olhando aquele negócio. Deus tinha falado? Não. Deus só desceu ele lá para ele ver. E ele ficou vendo a concentração, o trabalho da obra que aquele oleiro estava fazendo, aquele barro na mão dele, a água no barro, tudo bonitinho para o barro ficar mole, sabe, ali, para que ele possa moldar do jeito que precisa ser moldado, naquela roda ali redonda, para que ele pudesse trabalhar ali, ou seja, naquela roda de madeira, e ali fazendo aquele vaso, e aí a Bíblia fala assim, no versículo 14, contudo, o vaso de barro que estava formando, estragou-se em suas. Quero dizer para você, meu irmão, que nós podemos estar nas mãos do Senhor, sendo moldado. Pasme, alguns estão no início, outros estão na metade, outros estão no fim. Contudo, passa a se estragar, mesmo estando nas mãos de Deus. Aí vem a pergunta, por quê? O vaso estava quase pronto, concentrado. Eu quero dizer outra coisa para você. Deus nunca se desconcentra de ti. Amém? Deus está sempre concentrado em você. Deus está sempre concentrado em mim. Porque se Ele se desconcentrar de mim, eu morro.
Se ele se desconcentrar de ti, você morre. Então ele está sempre concentrado em mim, em você, 24 horas por dia. 24 horas, sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Que você passa simplesmente, vamos jogar meio a meio, vai estar para não dar zebra aqui na contagem. Você passa 12 horas acordado, um exemplo aí, você passa 12 horas dormindo. Eu te pergunto, quando você deita na tua cama, pega num sono profundo, quem garante que você acorda? Você garante? Estou deitando até amanhã. Eu sei se vai ter o amanhã para mim. Você sabe se vai ter o amanhã para você? Mas tu pensa nisso? Você pensa nisso? Você lembra disso? Você simplesmente deita, vira para o lado e... parece um leão velho. Quando não é mulher, quando quem é casado, a mulher fala, meu Deus do céu. Ou a mulher também ronca. Eu ronco, minha esposa fala, meu Deus, ela roncou, hein? Eu não vi, foi nada. Ainda bem. Que maravilha. Mas ela já detectou, você só ronca quando você está muito cansado. Eu falei, que bênção. Amor. O pastor Jesus falou assim, quem quer casar aí, né? Casar é bom, mas manter-se casado é difícil. O cara vai roncar que tu nunca viu, só viu ele fala, ai que amor. Tu não dorme de dia, de noite. Tu acorda 5 horas da manhã para trabalhar. Quando é 2 horas, ele começa com aquela sinfonia. Jesus. E tu vira para um lado, vira para o outro. Toma um chute, tal. Aí tu dá uma parada de 1 minuto. Se vira, se apoia de novo e daqui a pouco. E Jesus, amado. Sabe então, amados, a gente vai vivendo de uma forma onde as coisas começam a acontecer, numa situação em que nós não se preocupamos. Eu quero te perguntar uma coisa: quando você se preocupou com a sua vida espiritual? Hoje? Em que momento? Quem se preocupou? Quando que tu parou, analisou, pô, o que eu estou fazendo? Levantei, agora eu preciso orar, agora eu vou para o meu trabalho, agora eu estou no meu trabalho, agora eu estou voltando para minha casa, agora eu estou pegando a minha esposa, agora estou voltando para minha casa, agora eu vou tomar um café. Quando você se preocupou? Porque tem tantas coisas que acontecem, que se tu não tiver aceso com o Senhor, tu nem lembra dele. Tu está com muita coisa na tua cabeça. Então quando o Senhor ele trabalha dentro daquilo que nós entendemos, que Ele nos guarda durante todo o tempo, 24 horas, Ele não se afasta, Ele está concentrado. À noite Ele está guardando a minha vida e a tua vida, para que você possa ter o sono, descansando, para que no dia seguinte, havendo o dia seguinte, você possa despertar totalmente revigorado de todo cansaço. Agora, se Deus se desconcentra, tu deita e não acorda, fisicamente não acorda mais aqui. Tu vai acordar em 2 lugares, ou em um ou em outro, aliás, ou no paraíso, ou lá embaixo. Pastor, misericórdia, eu quero acordar com Jesus. Só depende de ti. Olha para o teu irmão e fala assim, só depende de você, viu? Então Jesus vai, o Senhor vai e fala para ele está lá olhando, verificando. E aí o cara se perde, o vaso simplesmente, sabe, se perde, quebra ali na sua mão. Estragou-se nas mãos.
Mas pastor, ele não estava concentrado? Estava. Deus não está concentrado comigo? Está. Esse vaso não tinha vontade. Tinha? Não, mas mesmo assim ele se estragou. Esse vaso, diga assim, esse vaso, que sou eu, tenho vontade. E tenho problema com ela. Por que está com medo de falar? Fala assim, tenho problema com ela. Porque eu quero sempre fazer essa vontade. E é por isso que muitos se perdem, mesmo o Senhor estando com as mãos em você. Porque Deus não vai te impedir de você fazer a sua vontade. Ele te ensina. Ele te fala. Mas Ele não te obriga. Ele não te amarra. Ele não te prende. Porque você precisa fazer por amor a Ele. Mas por nós falarmos que amamos o Senhor, e aí a nossa vontade é de estar em outro lugar, não na casa do Senhor, quem vence? A vontade, a minha vontade ou a vontade de Deus? Por isso que muitos, a igreja, ela tem se perdido no meio do caminho da sua caminhada, mesmo com o Senhor estando ali com as mãos sobre ela. E glória a Deus que ainda tem os seus remanescentes. Que numa totalidade de uma igreja como essa, eu posso dizer para você, numa porcentagem de 40% está firme com Deus. Enquanto 60%. Quero só que você entenda uma coisa, eu não estou falando nomes, amém? Cada um sabe da sua situação espiritual. Enquanto 60% está longe de Deus. Amado, se eu for fazer, a gente for pregar aqui do jeito que tem que ser pregado, a gente questiona por saber os momentos que tem que estar na igreja. Você sabia que nos países de perseguição, sabe, aonde as coisas pegam ali, na região onde tem a cortina de ferro, vamos falar ali, sabe, tem pessoas que, tem países que tem uma folha de Bíblia para se ler, em que pessoas andam quilômetros e quilômetros para poder ler um versículo. Eu creio que você já ouviu isso. Se você não ouviu, você vai estar ouvindo agora. E aí ele anda um monte de quilômetros para chegar lá. E quando chega tem uma fila enorme. O primeiro chega lá na frente e ele lê lá: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Sai a minha vez. Ele corre lá para o final. Fica de novo, mais umas 3 horas para ele chegar lá. Mas ele não desiste para ler um versículo. Tu tem a Bíblia física, tu tem a Bíblia digital, tu tem as versões que tu quer ter, tu tem um monte de Bíblia física lá na tua casa, mas tu não lê, tu não quer, tu ignora. E a gente diz que amamos o Senhor. É o que o povo estava vivendo aqui. Gente, eu estava lendo, falei para minha esposa, estava lendo o capítulo 8 de Jeremias, falei, Jesus, é igualzinho que nós estamos vivendo, idêntico. Governantes, tudo, povo, misericórdia. E aí o Senhor vai lá e mostra isso aqui para ele. Só que tem um detalhe: quando se estragou o vaso, deixa eu ver a hora, quando se estragou o vaso da mão do oleiro, no versículo 4, na minha Bíblia, talvez em alguma versão, ou na sua, diz assim: o oleiro pegou aquele vaso que se estragou, jogou ele fora, pegou outro, sabe, barro novo, e começou a confeccionar outro vaso. Tem alguma versão que diz isso aí? Tem? Não tem? Na minha fala assim: contudo, olha só, quando se estragou, aí diz assim, tem uma ponta e vírgula assim: ele o refez com o mesmo barro que tinha sido estragado. Ele não jogou fora aquele que se estragou.
com o mesmo barro que se estragou, ele juntou tudo de novo e vamos para a roda novamente para refazer. Eu quero dizer para você que eu e você somos barro nas mãos do Senhor. Então, se o mundo te descarta, se o mundo te ignora, se o mundo não te dá valor, se as pessoas simplesmente não querem saber de você, se as pessoas são injustas com você, se querem pisar em você, se você não serve para mais nada no mundo, dê glória a Deus. Porque enquanto estiver querendo servir ao Senhor e querer prestar para o mundo, tu não serve nem para um e nem para outro. Aí, pastor, vai lá para Apocalipse, você vai ver ele dizendo assim: porque não é frio e nem estou a ponto. Ou eu estou dentro, ou eu estou fora. Meio termo, não dá. Então, quando o Senhor ele nos ensina isso, eu preciso entender. Se o mundo está dizendo que você não serve para mais nada, glória a Deus. Porque eu, sendo cristão, eu não posso servir para o mundo mais. Porque tudo que o mundo quiser que eu possa fazer, eu vou fazer de acordo com aquilo que a Bíblia fala que eu tenho que fazer. Então você não serve. Nós somos servidores públicos. E servidor público sabe das situações que são todas elas erradas. Mas nós servimos um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus correto, que precisamos cumprir com os princípios que nós aprendemos e ensinamos. Então muitas das vezes nós não servimos para fazer tais coisas, porque não, ele é da igreja, ele não vai fazer. E glória a Deus que já sabem isso. Eu não sirvo para isso. Porque a gente fala assim, o dia que as pessoas elas se desviam, aí voltou para o mundo, vai fazer um assalto, um exemplo, pelo amor de Deus. Aí vai lá com um grupo, meus amigos, vamos lá, assaltou, deu polícia, todo mundo corre, quem fica? O desviado. Caiu, polícia tal, jornal. Aí você fala, meu Deus do céu, não serve não. Então olha para o teu irmão e fala assim: nunca se desvia, porque para o mundo tu não serve mais. Quem está entendendo, diga amém. Então dê glória a Deus quando as pessoas simplesmente te ignorar. Sabe por quê, queridos? Por favor, agora o pessoal da mídia aí, da mesa, põe aqui 1 Coríntios capítulo 1, por favor. Você vai entender já o que Deus está falando com você, comigo aqui. 1 Coríntios capítulo 1. Bora. Versículo 27 e 28. Olha o que Deus fala aqui, todos juntos. 1, 2, 3. Vinte e oito. Agora vocês falaram em língua. Repete, por favor. 28. 1, 2, 3. Coisas você pode substituir por você. Porque ninguém que chega até a casa do Senhor são aqueles que são sábios, são aqueles que se acham, são aqueles que simplesmente se sobrepõem, são aqueles que são destaque. Haja vista que os 12 que Jesus escolheu, nenhum de nós escolheríamos para poder propagar a palavra dele. Primeiro que no meio, não vamos falar muito não, no meio dos 12 Deus escolheu um ladrão
Tu escolheria? Jesus escolheu. Ele sabia? Sabia. Mas ele trouxe para perto. Talvez você pode falar assim, não, mas é que porque tinha que cumprir. A gente quer sempre ter um motivo. Esquece o motivo. Porque você tem que olhar as ações de Jesus com ele. As ações de Jesus com ele, sabendo que ele colocava a mão na bolsa de doações lá, de contribuições. Ele tirava dinheiro para usar para ele mesmo. Jesus sabia disso? Sabia ou não sabia, igreja? Mas Jesus fazia alguma coisa para mostrar para ele que Jesus sabia e estava condenando ele? A ação de Jesus era como? Amor. Pastor Jesus pregou aqui domingo que no momento, no dia, ele chamou ele de Então está provado que Deus não te descarta. Porque se fosse para descartar, Jesus já tinha descartado Judas na hora. Você não serve. Então se o mundo te descarta, dê glória a Deus. Deus não te descarta, Ele fala, vem. Tu é desprezível para o mundo, mas para mim não. Tu não serve para o mundo, mas para mim tu serve. Tu é nada para o mundo, mas para mim tu tem valor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te chamou do jeitinho que você é. Deus te chamou do jeitinho que você é, mas não é para permanecer do jeito ruim. Porque teve um momento que você estava bem, você estava trabalhando, você estava envolvido, você estava legal, a tua vida espiritual estava tinindo, e agora parece que desanimou, o negócio pegou, eu vou fazendo as coisas de qualquer jeito, e está tudo bem, e está tudo certo, eu vou empurrando. Deus não quer isso. Se perdeu, sabe, na mão do Senhor, deixa Ele te refazer. Ele não vai te descartar. Deixa Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer. Em nome de Jesus. Porque nós precisamos dar aquilo que nós... Lembra de domingo? Você dá o que você... E se eu não deixar Deus trabalhar no meu coração, o que eu vou dar para os outros? Lá fora. Eu preciso compreender. Que às vezes a gente ouve a palavra, já nem lembra mais. Então a gente precisa compreender. Então quando o Senhor vai lá e olha tudo aquilo, o cara pegou de volta. Vamos refazer. A matéria-prima que sou eu e você, que Deus me fez, foi barro. Ei, nenhum oleiro e nem o Senhor trabalha com barro seco. Ele precisa utilizar e o Senhor também utiliza água, que é a sua palavra, para você ficar moldável. Ó, olha para o teu irmão e fala assim, está moldável aí, meu irmão? Porque eu vou te dizer uma coisa para você. Enquanto o barro estava sendo feito, moldado, ele estragou, estava amolecido. Se o oleiro simplesmente se desconcentrasse dele, ia acontecer o quê? Depois eu vou ver. Quando ele fosse ver, aquele barro estava servia para mais alguma coisa? Por isso que Deus fala assim, o pavio que fumega, ele não vai deixar se apagar. Aleluia, em nome de Jesus. Então você é aquele que Deus escolheu, vai trabalhar, vai te moldar, vai fazer você incendiar, vai levantar você novamente, vai fazer você do jeito que Ele quer fazer, e você vai marchar glorificando, exaltando, adorando ao Senhor, porque foi isso, para isso que Ele nos chamou. E você não vai dar glória aqui dentro, não, você vai dar glória lá fora. Ei! Em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Porque as pessoas precisam me conhecer. As pessoas precisam te conhecer. Não o que você é, mas o que você tem, que nenhuma delas tem. Então, se você não é descartável, Deus não fez ninguém descartável. Amém? Judas foi descartável? Descartado? Não.
Jesus trabalhou com ele ali a todo tempo, mostrando o amor dele, mesmo sendo assim. Então eu não tenho o direito de descartar ninguém. Então teu vizinho chato, tua vizinha chata, teu parente chato, teu marido chato, tua mulher chata, todo mundo chato, você não pode descartar. Porque você precisa dar para eles o que você tem. Tem amor de Deus aí? Então você tem que amar o teu próximo. Porque se tu não amar o teu próximo, tu não está amando a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus por isso. Fica de pé no teu lugar, amados. Em nome de Jesus. Tem vaso de barro aqui, amados? Tem vaso de barro aqui? Precisa ser moldado? Amém ou não amém? Então eu quero chamar você aqui na frente. Vamos orar por você. O oleiro está aqui na frente. Não é aí, ele está aqui. Aí eu quero desafiar você. É nesse momento que a gente fica assim: ai meu Deus, ai não sei se eu vou, ai que eu estou com vergonha, ai que isso, que aquilo. Se você precisa de uma mudança na tua vida espiritual, não é em outro momento, mas é nesse. Se você se acha que você não precisa de Deus, você pode ficar aí. Se você acha que a tua vida espiritual está contente, Deus está feliz com você,